Graça e paz, queridos irmãos. É um prazer estar aqui mais uma vez para juntos meditarmos na preciosa palavra do Senhor. O tema dessa mensagem diz: não julgueis e não sereis julgados. Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 1, diz assim: não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Amados, julgar é o mesmo que condenar, supor algo que não se tem certeza, formar opinião, um juízo crítico. Nesta passagem, Jesus chama de hipócrita aquele que fica olhando o argueiro no olho do seu irmão. Quer dizer, um cisco, uma ninharia, coisa sem importância, enquanto há uma trave no seu próprio olho. Quer dizer, uma viga de madeira, algo bem grande. Assim que estamos muitas das vezes, quando não olhamos para os nossos próprios defeitos, pecados e manias, e observamos o defeito do nosso irmão, que às vezes é insignificante comparado ao nosso próprio. Precisamos, na realidade, de examinar a nós mesmos e deixar Deus julgar as causas. Lá em 1 Samuel 24:12, diz assim: julgue o Senhor entre mim e ti, porém a minha mão não será contra ti. Davi deixou que o Senhor julgasse a causa dele. Colocou tudo nas mãos do Senhor. E disse para Saul: a minha mão não será contra ti. Davi cortou a orla do manto de Saul. Amados, ele cortou um pedacinho do manto, mas ele não matou o rei Saul. Ele deixou a justiça nas mãos do Senhor. O apóstolo Paulo vai dizer: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Muitas das vezes, nós achamos que está tudo nas nossas mãos, que nós podemos fazer tudo o que nós quisermos. Mas, amados, até podemos, mas as consequências virão, porque tudo te é lícito, sim, mas será que te convém? Davi entendeu que ele não podia tocar no ungido do Senhor, ainda que Saul estivesse o perseguindo, com invejas, com ódio de morte contra Davi. Davi deixou a justiça nas mãos do Senhor. Amados, os irmãos de José, também que o perseguiram, que o venderam, eles também ficaram frente a frente com José. Mas José também não se pôs como juiz deles. José cuidou dos seus irmãos. As pessoas, amados, vão até te chamar de frouxo, de ingênuo, mas você sabe que você não é nada disso. Você apenas é fiel a Deus. E a palavra do Senhor diz: e sereis odiados de todos por causa do Evangelho. Quando nós estamos observando a palavra do Senhor e tentando trilhar caminhos retos, até por atos de obediência, somos muitas das vezes criticados, mas quem vai garantir a nossa vitória será o nosso Deus, sempre. A palavra do Senhor diz em Jó 31:6: pese-me em balanças justas e saberás, Deus, a minha sinceridade. Jó declara a sua integridade e ele pede
que o Senhor pese em balanças justas. Amados, se você acha que você está sendo perseguido injustamente, faça essa oração para o Senhor. Pede para Ele pesar em balanças justas você e o seu adversário. Muitas das vezes, nós achamos que a balança vai pesar mais para o lado do outro, mas pode ser que pese mais para o nosso lado, porque nós, muitas das vezes, não vemos as nossas falhas. Quando começarmos de verdade nos examinar, vamos encontrar tantas coisas a ser consertadas em nós que não vamos ter mais tempo de olhar o defeito do nosso irmão. João 7:24, Jesus ensina no templo: não julgueis segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Amados, o nosso Deus é um Deus justo. Ele ama a justiça e nós precisamos olhar mais pela justiça do que pela aparência, que às vezes o que aparenta ser não é. Tiago 4:11-12 diz: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há só um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Aqueles que julgam os outros, no sentido de condená-las, são culpados de assumir os próprios privilégios de Deus. Jesus, ele não proíbe censurar e corrigir os erros. O que Jesus proíbe é o espírito de procurar erros nos outros, que passa por cima dos próprios defeitos, assumir o papel de juiz supremo em relação ao pecado de outras pessoas. 1 Coríntios 11:31-32 diz: porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. 1 Coríntios capítulo 5 fala da impureza da igreja de Corinto, repreensões e exortações. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Estais inchados, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, juntos, vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo.
Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aqueles que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com o tal ainda nem comais, porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão de dentro? Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós este iníquo. Amados, essa palavra fala claramente para nós que há coisas que não é julgamento, há coisas que estão explícitas. Nós não estamos supondo, estamos vendo. E o apóstolo Paulo não ficou satisfeito em saber que aquele povo não estava fazendo nada diante de um pecado dentro da igreja de Corinto. Muitas das vezes nós achamos que não podemos falar com o ímpio, mas o Senhor, ele adverte, é aquele que está dentro da casa dele e que está cometendo os erros. Como havia naquela igreja um homem que estava abusando da mulher do seu pai, estava ali, dentro da igreja, junto com os fiéis. E ninguém se incomodava com tal ato, o qual indignou o apóstolo Paulo. Se indignou o apóstolo, dirá o nosso Deus. E nesta passagem, o apóstolo Paulo ensina a julgarmos as coisas que estão de dentro, a resolvermos as nossas questões, porque o Senhor julgará os que estão de fora. 1 Coríntios 6, 2 e 3. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Para vos envergonhar o digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre irmãos. Este foi o versículo 5. Os cristãos coríntios estavam processando uns aos outros em tribunais pagãos, com motivo de ganância. E ao que acontece, amados, o mundo leva tudo para a justiça, não para a reconciliação, mas para a ganância. Paulo denuncia a vergonha de eles levarem os casos a tribunais pagãos, ao invés de resolverem as disputas por si próprios. E expõe a insensibilidade e injustiça deles em alimentar ressentimentos. Se estamos destinados a ser futuros co-administradores da justiça no mundo que está por vir, precisamos estar aptos a julgar assuntos mais insignificantes. Muitos de nós somos orgulhosos de nossa própria sabedoria, mas não somos sábios o suficiente para decidir nossos próprios problemas. Temos que aprender a analisar a nós mesmos. Até para cear, a palavra já diz: examine, pois, o homem a si mesmo. Assim, coma deste pão e beba deste cálice. Então, amados, nós precisamos aprender a nos examinar, ver o que está aí demais em nós e pedir ao Senhor para tirar. Ver o que está de menos em nós e pedir para o Senhor acrescentar. Aleluia. Porque nós, amados, somos dependentes, necessitados da ajuda do Espírito Santo. Porque todo dia nós erramos, tropeçamos, falhamos em alguma coisa, às vezes até no nosso pensar. Então nós precisamos cuidar de nós, amados. Porque naquele grande dia nós precisamos ouvir o bem-vindo do Senhor Jesus. E será que nós temos observado em nós para melhorarmos? Ou só estamos fazendo juízo crítico? O Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 37, diz assim: Não julgueis,
e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Isso também nos fala do perdão. Quando nós soltamos, quando nós perdoamos, nós estamos liberando alguém de uma prisão. Aquela pessoa que estava ali aprisionada, se sentindo mal porque nos fez algo de errado e nós não dávamos para ela o perdão. No momento que a gente perdoa essa pessoa, ela se solta. E no momento que ela se solta, nós também nos soltamos. Porque enquanto negamos o perdão a alguém, é porque nós também estamos aprisionados por uma mágoa. E o Senhor deseja que nós sejamos livres. Então vamos deixar de julgar, deixar de condenar e vamos soltar uns aos outros através do perdão. Provérbios 29:14. O rei que julga os povos com verdade firmará o seu trono para sempre. Que palavra maravilhosa! Se você quer estar firme, julgue pela verdade e sempre você estará estabelecido. Amados irmãos, já estamos chegando ao final dessa mensagem, mas como a ministra da palavra do Senhor, eu quero profetizar sobre a sua vida, que você venha julgar com sabedoria quando for necessário o seu julgamento. E quando não for necessário, que você não faça, que você venha entender aquilo que é para o Senhor fazer. Não julgue o seu marido, a sua esposa, não julgue seus filhos, o pastor da sua igreja, o seu chefe, o seu empregado ou o seu amigo. Não julgue mal as pessoas, porque tudo que o inimigo quer é que você venha julgar mal as pessoas, achar que eles te desprezam, que eles não te amam, que eles não te respeitam, que eles não te consideram. Amados, muitas das vezes as pessoas estão passando por fases difíceis. Não estão conseguindo demonstrar os seus sentimentos. Muitas das vezes elas estão precisando de uma ajuda, de uma palavra ou até mesmo de uma oração. E às vezes uma oração silenciosa. Que o Senhor venha abençoar e abrir os seus olhos para que o inimigo não te separe dos seus melhores amigos ou até mesmo da sua família por você julgar mal, mas que Deus te dê a sabedoria que você precisa. Eu gostaria de estar orando pela sua vida e que o Senhor te fortaleça na sua caminhada, em nome de Jesus. Amado e precioso Pai, esta é a Tua palavra, e a Tua palavra é que nos liberta, que nos sara, que nos salva, que nos livra. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que cada pessoa, Pai, que está ouvindo essa mensagem, Senhor, que eles façam bom proveito, Pai. Senhor, que cada um entenda, Pai, quando é para ele julgar e que ele tenha sabedoria nesse julgamento, Pai. E que ele saiba, Senhor, as coisas que é para ser julgadas por Ti, Senhor. E que nós, Pai, todos, não venhamos fazer maus juízos, Pai, do nosso próximo. Aquilo, Pai, que nós não temos certeza. Pai, isso não cabe a nós ficar supondo, Pai. Ficar, Senhor, agindo, Senhor, pela nossa intuição, que muitas das vezes é falha, Pai, mas que nós venhamos agir, Senhor, segundo a sua justiça e a sua verdade. Cuida, Senhor, para que os casais, Senhor, tenham paz. Senhor, para que os empregados com os seus chefes, Pai, os seus líderes com os liderados, Senhor, em nome de Jesus, faça, Senhor, que haja paz, Senhor, entre os amigos, ó Deus, porque a Tua palavra diz, Senhor, que há amigos mais chegados do que o irmão. Não permita, Senhor, que a calúnia, que a inveja venha separar as amizades. Senhor amado, dê a Tua paz, dê a Tua sabedoria, Pai, para todos nós nessa terra,
Muito obrigada pela tua presença. Eu te louvo e te agradeço em nome do seu Filho Jesus. Amém e amém. Fiquem todos com Deus, meus amados irmãos, que esta mensagem seja bênção para você e para a sua família, em nome de Jesus. Dupla honra sobre a sua vida. Amém e amém.